O solo do Rio Grande do Sul está sendo analisado e os indicadores da qualidade química, eles vão mostrar as limitações e desafios para a recuperação da capacidade produtiva da agropecuária gaúcha. O trabalho conta com a participação da Emater do Estado, da Embrapa e cooperativas. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com André Júlio do Amaral, pesquisador da Embrapa Trigo. Muito bem-vindo. Boa tarde, André. Boa tarde, Simone, tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tô sim, com certeza, tudo certo por aqui. Consegue ouvir a gente aqui também, desse lado? Sim, sim, Então tá vamos bem, lá, estou ouvindo bem, André. sim, obrigado. Nada, então. Prazer em tê-lo aqui nessa conversa hoje aqui no nosso jornal o Agrotarde. André, como é que está a concentração dos nutrientes aí, né, depois das enchentes, né, secas também, nos últimos anos? E o que você pode trazer para a gente, se já tem algum resultado, não é, dessa pesquisa aí em relação ao solo? Certo, Simone. A gente está em fase, então, de realizar os diagnósticos, né? Principalmente os diagnósticos físicos e químicos dos solos que foram afetados pelas cheias, né? E o que a gente observa é que a gente encontra situações distintas, né? Os solos que se localizam em porções mais altas nessa região foram aqueles solos que ficaram mais empobrecidos, né? Ou que perderam material em função da erosão. Então, esses solos, né, que são solos de coloração vermelha, eles vão demandar, né, um aporte maior, né, de nutrientes para fazer essas correções físicas e químicas, que a gente já está, então, com base nos dados, né, tabulando e elaborando os planos para a recuperação desses solos. Então, não se trata apenas de fazer essa radiografia com diagnóstico físico e químico, mas também nós temos ações visando implantar tratamentos de pesquisa para recuperação, né, da capacidade produtiva desses solos. E a outra situação são os solos que se encontram em porções mais baixas no terreno, são aqueles solos que estão bem mais próximos ao leito dos rios, nas cotas inferiores, né, que aí a gente chama, que em função disso na paisagem, dessa característica da paisagem, seriam zonas de deposição. Então, normalmente esses solos são mais enriquecidos, mas como eles receberam material que foi desagregado e transportado, né, pela erosão, né, e se depositou nessas camadas, eles ficaram totalmente desestruturados. Então, eles possuem, né, nutrientes, mas estão sem estrutura. Então, aí é um trabalho importante que precisa ser feito, que é a adequação, né, dessas condições físicas, químicas e biológicas dos solos, e esses diagnósticos, esse diagnóstico, né, químico, vai nos dar esse subsídio para a gente estabelecer qual será a melhor estratégia para a recuperação dessas áreas. Esse é o próximo passo, não é? Estabelecer essas estratégias aí, porque você trouxe essa informação para a gente em relação à pesquisa, né? Nessas porções, na parte alta e na parte baixa, que precisa dessa correção na parte baixa, que está um solo mais pobre, porque perdeu aí, por conta da erosão, as substâncias, a qualidade do solo. E na outra porção que você falou, a mais baixa, tudo foi depositado para lá e também vai ter que ser corrigido. Nessas ações, a gente pode estimar quanto tempo isso pode ocorrer para voltar a trazer essa qualidade para o solo? Certo, Simone. A gente quer, então, entender essas questões e instalar esses tratamentos de recuperação do solo e estabelecer o que a gente chama de um índice de resiliência, né? Seria qual é a capacidade, né, que os solos possuem de recuperar, né, ou de regenerar suas condições físicas e químicas e também biológicas que vão estar interagindo nesse processo, em qual situação isso vai ocorrer de uma forma mais rápida. Por isso que a gente está desenhando, né, junto também com as outras instituições, os tratamentos de manejo do solo. E a base dessa recuperação da estrutura do solo vai ser a questão, então, do uso de plantas, né? As plantas de cobertura, que a gente chama de plantas de serviço, associadas às culturas comerciais, tanto as culturas de inverno quanto as culturas de verão. Então, a gente quer fazer um redesenho do modelo de produção
e avaliar esses tratamentos no tempo, né? Comparar isso com o manejo tradicional, que seria um manejo com menor diversificação, para que a gente indique, numa situação, se esse evento, né, a gente não quer que aconteça, mas se ele acontecer novamente, a gente sabe qual é o protocolo que a gente deve aplicar para recuperar a capacidade produtiva do solo de uma forma mais rápida e de uma forma também viável econômica e ambientalmente, né? Agora, André, tudo isso está sendo feito em áreas aí da agricultura gaúcha, onde a gente viu, não é, por conta das enchentes, muitas propriedades inundadas, enfim, são nessas propriedades, são nessas áreas rurais onde se produz, onde se tem a produção agrícola aí no estado? Exatamente. A gente faz o diagnóstico nas áreas que foram afetadas, né, e em parceria com a agência, né, de assistência técnica e extensão rural do Estado do Rio Grande do Sul, que é a Emater. E dentro dessas áreas, né, que foram afetadas, a gente estabelece as prioridades para se fazer as correções. Cada uma delas apresenta uma necessidade, uma especificidade. Então, não existe uma receita única. Por isso que a gente estuda esse conjunto, né, de propriedade, de áreas, né, que foram afetadas e estabelece um plano de recuperação para cada uma delas, e baseado aí nesses modelos de produção que a gente preconiza, né, que vai aportar maior matéria orgânica ao solo, que vai fazer maior ciclagem de nutrientes e que vai dar um condicionamento físico, químico, biológico para que as plantas comerciais elas respondam adequadamente, né, e tragam a maior produção. Ter como recuperar, vai ter como fazer essa regeneração, então, dessas áreas? Sim, onde é possível, né, a gente lança a mão das soluções tecnológicas que estão disponíveis, a gente vai adotar isso, visando essa recuperação da qualidade estrutural desses solos nessas áreas que foram afetadas. Obviamente que existem limites, né, que as soluções tecnológicas não vão ser suficientes. Mas onde a capacidade produtiva pode ser recuperada com o uso dessas tecnologias, isso está sendo viabilizado. E você perguntou a questão do tempo, né? Quanto tempo levaria para recuperar essas áreas? Não é imediato, mas a gente já está lançando mão dessas estratégias e pretende continuar com isso de médio a longo prazo, continuar com essas melhorias, né, de manejo do solo nessas áreas. Já finalizando aqui, André, nesse caso aí dessas áreas onde teve onde ocorreram essas coletas, a que profundidade vocês conseguiram identificar essas características, o que está faltando aí no solo gaúcho? Uhum. Sim, isso é muito importante, né? A gente construir a fertilidade do solo ao longo do perfil. Então, essa caracterização, esse diagnóstico, ele leva em conta 3 camadas, né? A camada mais superficial, que é de 0 a 10 centímetros, a camada de 10 a 20 centímetros e a camada de 20 a 30 centímetros. Então, nesses primeiros 30 centímetros é onde se concentra o maior volume de raiz que é explorado pelas plantas. E a gente conhecendo as características químicas em cada uma dessas camadas, a gente consegue estabelecer a melhor estratégia para recuperação e também para uso de adubações, né? Seja adubação de correção, uma adubação de manutenção para o rendimento de grãos esperado para cada uma dessas culturas. André Então, a gente está estudando pelo menos a camada de 0 a 30 de 0 a 30 centímetros. centímetros. Tá certo. André, muito obrigada pela tua participação, análise aqui com a gente hoje, né, em relação ao que está sendo feito, né, da qualidade do solo gaúcho. André Júlio do Amaral, que é pesquisador da Embrapa Trigo, traz para a gente, ao longo aqui dos próximos meses, né, esse resultado de como é que está a próxima fase aí, viu, André? Obrigada e até a próxima. Obrigado, Simone. Eu agradeço a atenção. Obrigado e a oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Seguindo aqui.